Olá a todos, vamos usar esse recurso para resolver a nossa lista de exercícios com detalhes, uma maneira que vocês têm de acompanhar todo o raciocínio, os cálculos e também guardar, arquivar essas soluções. Então, a primeira questão da nossa lista de exercícios é para calcular o custo total, o custo variável e o custo fixo de uma empresa. Os dados estão colocados na lista de exercício, mas é uma empresa que tem 150 empregados que trabalham na produção, 200 no escritório e 5 na gestão de nível superior. Os salários deles são 1.200 para os trabalhadores da fábrica, 2.000 para o escritório e 12.000 para a gestão superior, salários médios, claro. Ora, a primeira coisa que temos que fazer quando trabalhamos com custos é fixar o intervalo. A gente sabe que o custo é uma variável fluxo, portanto é necessário fixar qual é o intervalo que estamos trabalhando, senão não faz sentido dizer que o custo é 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, o que seja. Se você não especifica qual é o período que está se referindo, isso fica praticamente sem significado. Então, vamos trabalhar com custos anuais. Então, vamos calcular o custo anual dessa empresa. Para isso, precisamos calcular seu custo variável e seu custo fixo. O custo variável, o custo da sua mão de obra, que a gente sabe que é o salário médio vezes o número de empregados. Então, a gente já sabe que tem 150 na produção, temos 200 no escritório, temos 50 na gestão superior e temos, então, 175 pessoas. Está aqui, ó, 175 pessoas, que é o L total, a mão de obra total. Precisamos, então, calcular a taxa média de salário. Então, o salário é simplesmente o salário, a média ponderada dos salários. A gente tem que o salário dos que trabalham na fábrica é 13, a gente está admitindo 13 salários anuais, vezes 1.200, o salário de quem trabalha no escritório é 13 vezes 2.000 e o trabalho de quem trabalha na administração superior é 13 vezes 12.000. Nós sabemos que o salário médio é ômega 1 L1 mais ômega 2 L2, ômega L3 dividido por L1 mais L2 mais L3. Isso é, o salário médio é esse aqui. Então, ômega 1, 13 vezes 12.000 vezes 150, 13 vezes 2.000 vezes 20, mais 13 vezes 12.000 vezes 5, dividido por 150, mais 20 mais 5, temos então 20.800. 20.800 é o salário médio da mão de obra, o salário médio, claro, multiplicado pelo total de empregados, total de pessoas do trabalho, temos W vezes 175, que isso vai dar exatamente 3.640.000, qualquer unidade monetária que você queira, por o período de um ano. Então, já temos aí os custos variáveis calculados de uma maneira muito rápida, muito simples, mas que já ganhamos, inclusive, sensibilidade em relação a isso, de tanto fazermos. Então, na verdade, essa deve ser a terceira ou quarta vez que estamos fazendo um exercício como esse. Vamos então para o custo fixo. O custo fixo, você tem que ter o custo do capital vezes a quantidade de capital. Então, o capital, nós temos 3 milhões aplicado em máquinas e equipamentos, K1, temos K2, 1.200.000 aplicado em semoventes, automóvel, transportes de uma maneira geral, e mais 1 milhão aplicados em dois galpões. Ora, o exercício nos dá que a taxa de retorno do custo de oportunidade, não a taxa de retorno, o custo de oportunidade dos equipamentos é 12%, o custo de oportunidade dos semoventes 15% e o custo de oportunidade dos imóveis, dos galpões, 0,048%, então 4,8%. Ok. Aqui nós temos a depreciação, que a gente sabe que a depreciação é simplesmente 1 sobre o período. Então, a taxa de depreciação é 1 sobre o período de depreciação. E foi informado no exercício que esses números todos foram informados
no exercício, e com base nisso, 12 anos é o período de depreciação de máquinas e equipamentos, então 1 sobre 12 para D1, 1 sobre 8 anos, então depreciação menor para o mais rápida para os semoventes. Claro, os automóveis tendem a depreciar mais rapidamente do que máquinas e equipamentos, e uma depreciação bem menor, 0,048 para o 0,040 para os imóveis. Então, repetindo, depreciação de 8,33% para os equipamentos, de 12,50% para os automóveis e de em torno de 4% para os imóveis. Ok. Então, já sabemos aqui a nossa fórmula, quer dizer, cálculo da taxa, né? Está aqui em cima, R1 mais D1 K1, mais R2 mais D2 K2, mais R3 mais D3 K3, sobre K1 mais K2 mais K3. Já temos K1 mais K2 mais K3, que sabemos que é 5.200.000. É só fazer esses cálculos aqui, que eu fiz todos, espero que todos corretamente, e nós alcançamos então essa taxa de 0,19%. Então esse é o custo do meu capital, incluindo depreciação, custo total, que inclui a depreciação, inclui o custo de oportunidade do capital. Um custo muito alto, 19% ao ano. A empresa vai ter que ganhar mais de 19% ao ano para recuperar igualar o seu custo de oportunidade do capital. Então realmente um custo bastante alto. E o custo total é nada mais, nada menos do que a soma do custo fixo mais o custo variável. Nesse caso, 3.640.000 do custo variável, mais esses 418.000 do custo fixo, temos aí 4.058.000. Ok. Essa é a primeira questão. E precisamos treinar, fazer essas contas com calma, repetidas vezes, porque muitas vezes se cometem erros nessas contas e eu próprio posso ter cometido algum, então é preciso ter cuidado e refazer para evitá-los. Se alguém encontrar algum erro nessa conta, deve me comunicar imediatamente. Tentei fazer com o máximo cuidado, mas nunca se está livre de algum erro. Ok. As questões seguintes da nossa lista dizem respeito às curvas, determinar curva de custo, basicamente, que é o elemento básico para quando está se estudando uma empresa sob a ótica de empresa como uma função de produção. Então se pede cuidado na avaliação, na produção, na análise das curvas do custo dessa empresa, e é isso que eu estou fazendo aqui com todo cuidado em relação a esses exercícios todos, para chegar num ponto fundamental, que é a questão do equilíbrio da empresa no curto prazo, que é uma questão básica da nossa prova, encontrar o equilíbrio de curto prazo da empresa com lucro negativo, lucro positivo e lucro nulo. Então, começamos com a ideia da curva de custo fixo médio. A gente sabe que o custo fixo aqui seria uma linha reta, mas como a gente está falando aqui do custo de fixo médio, que é o custo dividido pela quantidade produzida, é 1 sobre X sobre a quantidade produzida. Então, quando vai crescendo a quantidade produzida, vai caindo o custo médio fixo. Ok. Na medida que a produção vai para o infinito, o custo fixo médio, claro, tende para zero. Agora, o gráfico 2 é um gráfico muito importante, que é a produtividade média do trabalho. Lembrar que essa foi uma questão discutida várias vezes na turma, que é a questão da produtividade média do trabalho, que a produtividade cresce a taxas decrescentes, encontra seu máximo e a partir de um determinado ponto começa a decrescer. De modo que a empresa tem um ponto ótimo de produção, que é o ponto em que a sua produtividade da mão de obra é máxima. Ok, então a curva de custo variável.
Então, mas de onde vem, então, a curva de custo variável média? A minha curva de custo variável média vem exatamente dessa curva de produtividade média de trabalho. Enquanto a produtividade média está crescendo, o custo médio está decrescendo. Quando ela atende o máximo, a produtividade é máxima, claro, o custo médio é mínimo. E aí a produtividade começa a cair, não a produção. Quando a produtividade começa a cair, o custo começa a crescer. É fácil ver que a curva de custo médio é exatamente o inverso da curva de produtividade média de trabalho, porque a produtividade média de trabalho é a produção dividida pelo número de pessoas, enquanto que a custo médio é exatamente o contrário. Então, uma é o inverso da outra. Então, a curva de custo variável médio é exatamente o inverso daquela curva que ele está estudando de produtividade média de trabalho. Muito bem, vamos em frente. Nós chegamos, então, vamos voltar aqui um pouquinho. Pronto. A curva de custo total é simplesmente, esquece aqui essa curva de custo marginal que está cortando aqui. Aqui eu tenho a curva de custo variável médio e a curva de custo médio, que é o custo total médio. Ora, isso aqui é obtido somando o custo variável médio com o custo fixo médio. Então, custo fixo médio mais custo variável médio vai dar o custo médio total, tudo no curto prazo. Ora, então, essa curva daqui, claro, à medida que vai crescendo a quantidade, no gráfico da curva de custo médio, a gente viu que o custo total, o custo fixo médio vai ficando cada vez menor. Então, se a curva de custo médio é a curva de variável médio mais a custo de fixo médio, o fixo médio vai ficando cada vez menor, é claro que essas duas curvas vão tendendo a ficar cada vez mais próximas, como você pode ver aqui no gráfico. Já podemos antecipar aqui uma curva importantíssima, que é a curva de custo variável, o custo marginal de curto prazo, que está aqui, da qual nós vamos discutir no nosso exercício, na nossa lista de exercício, um ponto fundamental, voltando para ela, que é o ponto onde ela corta essas curvas de custo médio, custo variável. Ora, nossa argumentação pode ser claramente levantada aqui, que é uma questão também da nossa lista de exercícios. Se pergunta na lista de exercícios, se tenta mostrar, e pede-se para se mostrar que a curva do custo marginal cruza essa curva no seu ponto de mínimo. O nosso argumento, a gente já viu, é que você teria aqui, vamos imaginar essa curva cruzando aqui, nesse ponto aqui, vamos encostar aqui. Use sua imaginação. Se tivesse aqui uma curva vamos pensar aqui, uma curva de custo variável médio, uma curva de custo marginal que fosse, deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer isso. Uma curva que viesse daqui, não, peraí. Vamos usar a nossa imaginação, já que eu não estou sendo capaz de usar o lápis, melhor ainda que use a nossa imaginação, e já fizemos isso tantas vezes no quadro que não tem nenhuma dificuldade. Então, você imagina que a curva de custo marginal cruzasse num ponto aqui, por exemplo, onde nós estamos. Ora, você ia cair exatamente no absurdo. Aqui em cima, nesse ponto aqui, o custo marginal estava maior do que o custo médio e, no entanto, o custo médio continuava caindo. Quer dizer, imagine só, o custo marginal cruzasse aqui. A partir daqui, o custo marginal o custo marginal já seria maior do que o custo médio e, no entanto, o custo médio iria cair. Naquele exemplo que eu dei, você está numa classe e tem lá a idade média e começa a entrar gente mais alta do que a média da turma, é claro que a idade média não pode cair, tem que subir. Esse argumento você repete aqui do outro lado. Se a curva cruzasse aqui também em cima, você cometeria o mesmo absurdo. Você teria aqui, se ela cruzasse aqui nesse ponto, o custo marginal se deslocasse para a direita, você ia dizer, aqui nesse ponto, por exemplo, o custo marginal estava maior do que o custo médio, no entanto, o
Aqui o custo marginal menor do que o custo médio aqui embaixo. O custo marginal menor do que o custo médio crescendo. Então, entrando pessoas menores do que a média e a média crescendo, que é, francamente, um absurdo. Pronto. Também se pede no exercício para mostrar uma consideração sobre a receita marginal de uma empresa perfeitamente competitiva. Ora, na verdade, a gente pede que você explique de onde vem a curva de receita marginal. A receita marginal vem claramente da ideia de que quando num mercado de concorrência perfeita, as empresas são tomadoras de preço. Então, se a empresa é tomadora de preço, ela pode vender uma unidade, 2, 3, 5. A quantidade 1000 que ela vender, ela vai vender pelo preço de mercado. Então, pensa só, se o preço de mercado é 2 e a empresa produz 1000 unidades, e se ela quer agora produzir 1010, é claro que as 1010 ele vai ganhar agora 2 vezes 1010, que é 2020. Quer dizer, se ele for passar de 2000 para 2001, cada uma que ele aumentar, ele vai aumentar exatamente o preço que está sendo realizado no mercado. Então, é somente na concorrência perfeita, porque se a concorrência não fosse perfeita, para uma empresa vender mais, ela teria que baixar o preço. Então, essa também é uma curva muito importante para se compreender a curva de receita marginal. E, mais importante ainda, pelo critério que nós temos que a condição de equilíbrio de empresa perfeitamente competitiva, do curto prazo, é aquele onde a receita marginal iguala o custo marginal. Lembrar, ter completamente claro, não ter dúvida nenhuma em relação ao fato de que, quando se diz que o custo marginal é igual à receita marginal, não significa de forma nenhuma que a empresa não tem lucro, vende sem lucro, não tem nada a ver isso com lucro, não é essa ideia. A ideia de que, enquanto a empresa produzir uma unidade mais barato do que ela consegue vender, ela deve continuar vendendo. Então, se ela consegue produzir aqui, mesmo que seja o custo médio dela, o custo marginal dela está perto da receita, mas ainda é o custo menor do que a receita, ela consegue. Mas, de toda maneira, essa quantidade aqui jamais ela deve produzir. Por quê? Porque o custo da marginal de mais uma unidade aqui seria maior do que o que ela poderia ganhar por ela. Ora, se ela não deve parar quando o custo marginal está menor do que a receita, e deve diminuir quando o custo marginal está maior do que a receita, só existe um ponto de equilíbrio, é quando a receita marginal é igual ao custo marginal. Eu me lembro muito bem que um aluno da turma levantou essa dúvida, mas não é só ele, em vários cursos os alunos levantam esse tipo de dúvida que é: mas professor, ele vai vender pela receita igual ao custo marginal? Veja, não está dizendo que a empresa vende a sua produção com custo médio igual à sua receita média, não. Pode vender assim, pode vender abaixo, pode vender acima. Está dizendo é que a receita marginal é igual ao custo marginal, não é o custo médio. A receita marginal não é igual ao custo médio. Não é isso que está dizendo. Então, esse elemento é fundamental para a questão, que é uma questão que a gente já disse que é da prova, da mais importante da prova, que vai ser solicitado que você mostre o equilíbrio da empresa perfeitamente competitiva nas condições de lucro positivo, lucro negativo e lucro nulo. Novamente volto a lembrar a diferença de custo de lucro econômico de lucro contábil. A ideia de lucro contábil é aquela ideia de que a receita é maior do que a despesa. Enquanto um economista, a nossa ideia de lucro está absolutamente ligada à ideia de custo de oportunidade do capital. Claro, custo de oportunidade nesse caso total, incluindo a depreciação. Então, se a empresa, então você imagina aqui está o custo marginal, a curva de custo marginal, aqui está a curva de preço, que é a receita marginal, que é constante. E claro, quando o custo marginal se encontra com a receita marginal, você tem aqui a quantidade que a empresa, essa é a quantidade que a empresa vai oferecer no mercado. Ok, mas só tem um problema, e um belo problema, que é um problema bom para a empresa. Nesse ponto aqui, nessa quantidade produzida, o custo médio está aqui. Então, o custo médio está abaixo do custo marginal. Então, significa dizer que a empresa vai ganhar dinheiro extra. Isso é,
vai ganhar dinheiro que é capaz de remunerar todos os fatores de produção, remunerar o capital da empresa e ainda tem um lucro, esse é chamado lucro econômico. Lembrar que esse lucro econômico é um lucro difícil de ser obtido pelas empresas. Eu mostrei uma pesquisa da McKinsey Internacional, onde em várias empresas grandes do exterior, a grande maioria não apresenta lucro econômico positivo, esse lucro econômico nulo. E mostramos que ela repetiu isso no Brasil, e também no caso do Brasil, é o número menos que 20% das empresas apresentava lucro positivo, enquanto que a grande maioria apresentava-se com lucro econômico nulo. Isso é, o lucro econômico que envolve remuneração do custo de oportunidade do capital e da depreciação. Ok. Mas você pode ter uma situação como essa que está mostrada nesse gráfico aqui, em que você tem agora uma situação bem delicada para a empresa. Por quê? Porque o custo marginal, nesse caso aqui, o custo médio de curto prazo está maior do que o custo marginal. Ora, mas novamente a empresa, o equilíbrio da empresa, ela produz essa quantidade da receita marginal se iguala ao custo marginal. Ora, mas só que ela está produzindo num ponto onde a receita, onde o preço de mercado está abaixo do seu custo médio. Então não tem para onde correr. Essa parte aqui que está churiada é claramente uma parte de prejuízo da empresa, porque preço vezes a quantidade vai dar a receita. Custo médio aqui vezes a quantidade vai dar o custo. Então o custo vai ser maior do que a receita, que é esse retângulo em branco, e sobra então esse retângulo churiado, que é o prejuízo da empresa. Então, nós vamos então no último caso, que é o caso mais comum, que é o caso da empresa com lucro econômico nulo. Então, claramente nesse caso, o custo marginal, o custo médio e curto prazo e a receita marginal se encontram no último ponto. E aqueles dois retângulos que apareceram no custo nulo positivo e no lucro negativo, nesse caso coincidem e a empresa tem custo nulo. Tem que se lembrar ainda em relação a esse tópico que essa curva de custo marginal, ela é uma curva que é a mesma coisa que a curva de custo da empresa, com uma ressalva que farei em seguida. Mas é simples, olha, vai imaginando aqui o preço se alterando. Para cada preço que se alterar aqui, subindo ou crescendo, a empresa vai ofertar uma quantidade diferente. Então, uma relação entre preço e quantidade ofertada, vocês aprenderam já em economia, introdução à economia, que é a curva de oferta da empresa. A única coisa que tem que ficar, se lembrar sempre, é que essa curva de oferta da empresa só aparece quando é capaz na parte do custo marginal que está acima da curva de custo variável médio. Claro, uma empresa só deve produzir se ela for capaz de pagar os seus custos variável médio. Falei em classe, fizemos uma bela discussão para mostrar que não é verdade, o que parece do senso comum, que a empresa deva parar de produzir quando tem prejuízo. Não, a empresa não deve parar no curto prazo, ela deve parar somente quando ela não for capaz de produzir, recuperar os seus custos variáveis. Então, nesse caso aqui, seria o último caso, onde a empresa teria lucro zero. Por quê? Porque o seu custo se iguala exatamente à sua receita e se iguala também ao seu custo marginal. Essa seria, digamos, a lista de exercícios no que se refere à primeira parte, e vamos então agora nos preparar para a lista no que se refere à segunda parte da lista. Okay.